Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 14 de novembro do ano 2000. Um só pensamento. Se for levado para o lado do bom, é como se fosse uma coluna que sustenta muitas pessoas e que dá toda a segurança. Mas se for levado para o outro lado, desmorona-se toda a estrutura. Isto que estou falando são as famílias. Se dentro de um lar tiver muito amor, fé e respeito, jamais esta família se destruirá, pois muitas outras já vêm se acabando, porque o ciúme, a falta de oração e respeito corroem dia a dia essa família. Então, qualquer problema que acontece, jogam a culpa em seu Criador, dizendo que até agora nada se cumpriu do que está escrito. Esse tipo de gente só falta beijar os pés de seu instrutor, mas as leis sagradas não abraça, nem sequer vê seus erros, e no fim de tudo, quando fracassa, Deus é quem leva a culpa. Isto ocorre no mundo inteiro com a maioria das famílias, que já não reza mais unida e acha que o estudo é muito mais importante e que Deus não tem nada a ver, pois cada um é dono do seu nariz. Quando a corda arrebenta, aí sim, Jesus, seu santo nome, é colocado em primeiro lugar, principalmente se a causa for doença desenganada pela medicina ou um acidente. Por que isso acontece sempre? Porque a coluna principal não é bem aceita. E quando em uma família tem tudo isso, são taxados como loucos e aproveitadores da piedade de alguns. Queridos filhos de Deus, a reserva de uma boa safra é sempre guardada para os dias que vêm pela frente e não para esbanjar tudo num só dia. Na festa de um casamento, todos bebem, comem e se divertem como podem, mas na hora de sentarem à mesa, poucos, muito poucos agradecem a Deus e pedem proteção. E ainda quando alguém usa uma lamparina, procura pôr bastante azeite para deixá-la bem cheia, para não ficar no escuro. Assim é o que vem acontecendo. Então, onde fica a luz do Santo Espírito nessa hora? Onde está um pedido de bênção ao Criador? E os pais não merecem também ser bem tratados e respeitados? Essa herança, meus queridos irmãos, já vem de muitas gerações. Quis o pai ter um lar decente, mas não deu o principal aos seus filhos, que foi a educação. Quem é o cabeça da casa? Não é primeiro o pai? Então ensine bem, pois do contrário, seu lar será destruído. E mesmo assim ainda tem no meio alguns que acreditam na vinda de Jesus. Passa então a ajudar em tudo o que seja possível, dando de graça o que de graça recebe, que é a paz. Esta coluna jamais cairá, porque Deus a sustenta. Quem cria com amor sua família e segue os mandamentos da lei de Deus, nada tem a temer, a não ser as ameaças dos contras, que não aceitam a verdade, e quando fracassam, quem sempre leva a culpa são as promessas que foram escritas pelos profetas e os apóstolos. E agora és tu, varão, não ligues pelas ameaças contra o teu trabalho, pois assim sempre foi desde o começo, e não será no fim, que isto não virá a acontecer. Quem mandou essa mensagem? Sabe? Maria, irmã de Marta. Passagem bíblica, né? Marta, Marta, não fizesse igual a Maria, né? Não desse atenção ao que eu venho falando. Aqui ela está dando bastante exemplo de como ela fez, né? Como ficou a passagem para todos ouvirem na Sagrada Escritura. Dá atenção a Deus. Que ela fala da família. Um só pensamento, se for levado para o lado bom, é como se fosse uma coluna que sustenta muitas pessoas. Mas se for levado para o lado mal, essa coluna, né?
Ela está se referindo à família, o pai e a mãe. Dentro de uma casa, se não tiver essa firmeza, se os filhos não sentirem essa segurança, que é o pai e a mãe dentro de casa, essa casa se desmorona. Aqui ela está falando, e isso é uma verdade. A gente está vendo nos dias de hoje. Os pais estão mandando nos filhos. Os filhos estão mandando nos pais, né? Fazem o que bem entendem e os pais ainda batem palma. Ah, como ele está inteligente, ah, como ele é sábio, né? Sábios são os nossos antepassados, que amavam a Deus, que respeitavam a Deus. Deus tem que estar sempre acima de tudo e de todos, gente. O resto vem por acréscimo. Já foi falado tantas vezes, né? Esse nosso amado profeta falou tanto sobre isso, explicou tanto como era na casa dele, que era só a minha avó, era só a mãe, mas ela era firme. Vários homens solteiros dentro de casa. Imagina se naquela época também eles não queriam, né? Cantar de galo dentro de casa, vamos dizer, né? Como diz o ditado popular. Mas a avó não permitia. Era a educação que ela já recebeu do nosso bisavô, e o bisavô do tataravô, e assim de certo foi, né? A educação linda que nós recebemos do nosso pai. Já está começando alguns fracassarem. Não pode acontecer isso. Isso não pode acontecer. Senão a casa vai desmoronar. Nós temos que nos impor, sim. Os filhos vão ser filhos sempre. Os pais aqui, ó. Essa herança, meus queridos irmãos, já vem de muitas gerações. Quis o pai ter um lar decente, mas não deu o principal aos seus filhos, que foi a educação. Quem é o cabeça da casa? Não é primeiro o pai? Então ensine bem, pois do contrário o seu lar será destruído. Então as mensagens, né, a Sagrada Escritura vem nos alertando tantas vezes, fala tanto sobre esse assunto, mas o ser humano parece, a gente fala sempre, né, também toca sempre nesse assunto, parece que prefere caminhar de uma forma errada. É triste isso, né? A gente vê hoje tantas famílias aí confusas, né? Os pais dizem, meu Deus, mas os meus filhos não têm jeito. Ou às vezes os filhos, né? Meu pai virou a cabeça agora. Só quer andar na estrada, a mãe não dá mais bola para nada. Quando não é o pai, a mãe que reclama dos filhos que não dão mais bola para nada também, né? Mas e aí a casa de Deus para ser visitada? Que é a coluna principal. Se na minha casa, aqui Marta fala, né? É a coluna principal, mas é a coluna principal da nossa vida. Quem é? Não é Deus? Então por que as pessoas não procuram a Deus? Olha, a gente tem motivo suficiente, né, para agradecer a Deus. Só pelo fato, né, hoje ainda botei no grupo da família aí, eu recebi um senhor falando umas palavras muito bonitas dele lá. Só o fato de a gente acordar, o dia já está aí, claro, já é um motivo para a gente passar o restante do dia agradecendo. O sol aquecendo a terra, a gente respirando, né? Eu consegui mover minhas pernas, tirar da cama, levantar, ficar em pé, respirar, enxergar, ouvir. Isso todos os dias já é motivo para mim agradecer a Deus. E passa dias e dias e dias e meses e anos, e tem pessoas que não vêm agradecer a Deus. Não é capaz de fazer o sinal da cruz e dizer a Deus, né, obrigado, Pai, por eu estar em pé. Quantas pessoas talvez desejariam, né, que isso acontecesse com eles? Não conseguem mais levantar de uma cama, não conseguem mais enxergar, não conseguem mais ouvir, e nós que temos a nossa saúde completa, a gente só sabe reclamar. Meu Deus, hoje eu tenho que pagar isso, hoje eu tenho que ir lá para a cidade, passar uma meia hora na fila. Louvem a Deus, gente, que vocês possam levantar de uma cama, que vocês possam andar, que possa ficar 1 hora, 2 horas, um meio-dia em uma fila, porque você tem saúde. Triste daquele que não tem mais nada disso, né? Mas o ser humano é ingrato. O ser humano é ingrato. Deus nos dá tudo de graça, não cobra nada. O dia da gente às vezes começa já por aí, né? Reclamando porque a gente tem que pagar isso, pagar aquilo. Mas o que é de Deus não se paga nada. É tudo de graça. Como acabei de falar, o sol aquecendo a terra, aquecendo o nosso corpo, nos dando as vitaminas que precisa, né, para o nosso corpo, o ar que a gente respira, nada é cobrado. A noite de descanso, a casa que a gente tem, se eu tenho a minha casa, foi Deus que me proporcionou. Claro que foi um pouco do meu trabalho, um pouco do meu suor, mas se Deus não permitisse, eu não tinha minha casa.
a esposa que eu tenho, a minha esposa, o marido que ela tem, os filhos que nós temos, e assim são todos. A gente só tem porque Deus permitiu. Se Deus não permitir, nada disso acontece. Eu não posso mover um milímetro o meu braço se Deus não permitir. Então tudo em nossa vida é Deus, tudo. E o ser humano não agradece. Prefere passar um dia inteiro numa praia, mal vestido, desonrando a Deus, falando que não presta, enchendo o corpo de porcaria. Aí isso prefere, né? Agora, fazer a vontade de Deus, ninguém quer mais. Mas não esqueçam que o dia da vinda dele está próximo. Ele vai chegar e ele vai cobrar. Ele diz, tudo que meus profetas escreveram, né? Aqui a Marta está falando essa mensagem dos profetas, né? Não vou achar mais aqui, mas está falando também essa mensagem. Tudo que meus profetas escreveram, tudo que está na Sagrada Escritura, tudo que está nesse livro, Palavra Viva de Deus, vai se cumprir. Não pense que isso aqui foi em vão, não. Não pense que a Sagrada Escritura foi escrita só para a gente ler e não cumprir o que está lá. Tem que se cumprir. Tudo vai se cumprir. Feliz daquele que faz a vontade de Deus, que agrada a Deus. Ontem faleceu uma grande amiga nossa, a dona Carmen, né? Quem puder rezar por ela, reze. Uma senhora que ajudou bastante aqui no santuário, ajudou bastante a igreja, ajudou muitas famílias lá onde ela mora. Então, com certeza, Deus também já deve ter recebido ela, né? Mas a nossa vida é engraçada, porque eu falo para minha família, a gente não pode duvidar de mais nada, né? Que acontece aqui nesse santuário, que acontece nessa obra. As pessoas saem da obra, as pessoas voltam para a obra, mas sempre na hora exata. O que acontece comigo, eu não posso sequer duvidar um minuto do que acontece, né? Porque ela faleceu, ela é uma senhora que ajudou muito aqui ao santuário e vinha sempre ajudando. Faleceu ontem. Ontem mesmo entrou em contato uma pessoa comigo que já estava tempo afastado da obra, quer voltar para a obra, quer ajudar a obra. Então, um se afasta, né? Um parte, mas Deus já está colocando novamente outro no lugar. Então, essa obra é muito maravilhosa. É o dia a dia, como eu já falei, o milagre aqui é diário. Não tem como a gente contestar. Então, vamos temer. Poxa, mas como tem pessoas que dizem, né, eu preciso fazer por mim. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Marta passou a mensagem hoje. Quando Deus foi falar, ela deu atenção a Deus. Deus suscitou esse profeta para nós dar atenção a ele. 4.708 mensagens para a gente ouvir e para a gente fazer o que está aqui também. Não é para parar a nossa vida, o nosso dia a dia, mas tem que dar atenção a Deus. E muitas pessoas não dão atenção a Deus. Muitas pessoas estão deixando o que é o principal para a nossa vida, para a nossa alma, de lado. Estão se afastando, mas quando, está aqui escrito também, né? Quando a barriga doer, aí a primeira coisa que lembra, meu Jesus, a culpa é de Deus, a culpa é das promessas que não foram cumpridas, né? Então, pensem bem nisso, gente. Peguem esse livro, leiam todos os dias. Não deixe de ler a Sagrada Escritura. É o alimento para a nossa alma. Nosso corpo precisa de alimento e a nossa alma também precisa de alimento. A palavra de Deus também nos alimenta. Não deixem de ler. Tenham todos uma boa noite e vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, que está nos assistindo, aqui pela internet, com a permissão divina, eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Boa noite.